Fala galera do Diversificando, tudo bem com vocês? Estamos chegando aí então com mais uma live do Diversificando, a terceira live do nosso canal, a primeira via Instagram, que agora a gente vem também trazendo mais essa ferramenta. Hoje a gente chega para falar sobre um tema bem interessante, um tema que eu posso dizer assim que é muito importante na vida de todos nós, que é sobre o Setembro Amarelo. A gente não poderia encerrar o mês de setembro sem falar na campanha do Setembro Amarelo. E para a gente conversar sobre a campanha do Setembro Amarelo, a gente traz uma convidada e uma amiga, uma grande amiga também, que é a psicóloga Karen Azevedo. Certo, gente? Então eu vou ver aqui se a Karen já está pronta e a gente já vai começar o nosso bate-papo. Lembrando, gente, não esqueçam, se inscrevam no nosso canal, hashtag Diversificando, o nosso canal do YouTube, tem o Diversificando, que é a página do Facebook, tem o Diversificando 20, que é o Instagram. Então são várias formas de vocês acompanharem a gente, de acompanhar os nossos conteúdos aí que a gente vem preparando semanalmente, os convidados que vêm participando aí da história do Diversificando, vêm contando suas experiências, vêm trazendo a sua opinião. Então, galera, não se esqueçam lá, se inscrevam lá no nosso canal, hashtag Diversificando, dá o seu like lá, comenta, compartilha, tá, gente? Vamos fazer crescer essa ideia e essa proposta que tem o canal do Diversificando, tá? Eu vou ver se a Karen já tá ok aqui. Oi, Oi, Lucas, tudo bem? tudo bem? Como que tá? Tudo certo, que prazer estar aqui com vocês hoje. Olha, eu fico muito grato aí pela tua participação. Seja bem-vinda ao Diversificando, né, para falar de um tema tão importante, né, que é a questão do Setembro Amarelo. Karen, eu gostaria que tu fizesse aí, então, primeiramente, a tua apresentação aí pro pessoal que está assistindo. Então, eu sou psicóloga clínica, o meu nome é Karen Azevedo. Eu me formei em 2019 pela UBRA. Hoje eu atendo tanto online quanto presencial em Canoas e em Porto Alegre. E além disso, eu estou fazendo pós-graduação em saúde da mulher. Então, esse tema de Setembro Amarelo, ele é bem importante e para a gente que atua na clínica também. Para todos nós, né? Mas para o psicólogo clínico, a gente acaba trabalhando bem direto com essas questões que o Setembro Amarelo traz, que a gente vai abordar um pouquinho hoje aqui. Muito bacana. Lembrando o pessoal que está assistindo aí também, gente, só para dar uma reforçadinha, quem tiver interesse de fazer alguma pergunta, alguma sugestão aí, fique à vontade também, né? A Karen está aí para tirar as dúvidas de vocês também. Bom, Karen, então, para dar início ao nosso bate-papo de hoje, né, sobre o Setembro Amarelo, eu gostaria de perguntar já justamente qual a importância que traz esse mês, que traz essa campanha do Setembro Amarelo. Que, só para Então, essa reforçar, campanha, que é a campanha, né, em combate ao suicídio, né? isso, ela é uma. Só um minutinho aqui que. Vamos lá. Pronto. Meu gato estava querendo participar da live, mas ok, já está tudo certinho agora. Mas respondendo a tua pergunta, então, a campanha de Setembro Amarelo ela foi criada lá em 2014 com a Associação Brasileira de Psiquiatria e mais o Conselho Federal de Medicina, justamente para isso, para ter uma campanha de combate ao suicídio, né, de poder prevenir que isso aconteça e poder valorizar a vida. E essa campanha, assim, ela foi criada porque eles começaram a observar alguns dados. Então, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria trazer para vocês. Muito importante. Por ano, aqui no Brasil, estima-se que 12 mil pessoas tirem a sua vida. E no mundo, esse número cresce para 1 milhão.
Então, é um dado muito grande de pessoas que acabam findando a sua vida por uma dor, por um sofrimento. E é um dado que ele pode ser revertido. Hoje a gente sabe que, diferente do que muitas pessoas pensam, falar sobre suicídio não instiga, mas sim previne. Então, pensando nisso, que essa campanha ela surge como uma forma de educar a população, uma forma de disseminar esses conceitos, de reduzir o preconceito com as pessoas que têm ideação ou que fazem tentativas de suicídio, para poder ensinar como fazer a melhor maneira para ajudar e não julgar e daqui a pouco deixar essas pessoas não na mão, assim, né, mas de não dar a devida atenção e alguma coisa se concretizar, alguma morte, enfim. E é importante também dizer, né, Lucas, que 17% das pessoas, a Unicamp fez uma pesquisa aqui no Brasil e 17% das pessoas que responderam falaram que já pensaram em tirar a própria vida. E dessas, 4,8%, então quase 5% das pessoas que responderam essa pesquisa falaram que elas tinham, inclusive, um plano de morte. Então é um dado muito alto e por isso a gente precisa falar disso. Eu fico impressionado, né, porque eu também tive dando uma pesquisada e como choca a gente em saber que é um número tão elevado, né, quanto à questão do suicídio. A gente não imagina que a proporção seja tanta, né? Uhum. E a maior, é a segunda maior causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos. Então, é uma população que tem muita vida pela frente e que acaba por ter um sofrimento tão grande, não conseguindo concretizar isso, né? Acaba terminando com a sua vida por não conseguir enxergar outra saída a não ser essa. Então, é algo que a gente tem que falar, que a gente precisa levar essa informação adiante. E o que é o principal motivo da causa do suicídio, Karen? Então, assim, né, tem vários motivos, várias causas, e isso é muito particular de pessoa para pessoa, mas algumas coisas que se mostraram bastante fortes. Sentimentos de desvalia, sentimentos de inutilidade, sentimentos de baixa autoestima ou de culpa. Então, quando as pessoas vêm apresentando isso de eu não sirvo para nada, eu não vou fazer falta nenhuma aqui, eu sou uma pessoa que não mereço, né, tá vivendo, as outras pessoas têm conquistas e vitórias e eu não tenho. Isso tudo pode colaborar. Outras coisas que podem colaborar é a pessoa descobrir que tem uma doença terminal, né, ou uma doença crônica que pode incapacitar. Impulsividade pode também colaborar, porque daí num momento assim, um surto de impulsividade, a pessoa pode acabar concretizando um pensamento, que no caso seria de tirar a própria vida. E os transtornos psiquiátricos também, né? Os transtornos psicológicos, eles se mostram 96% das pessoas que tinham algum plano, ideação, ou até mesmo que acabaram efetivando o suicídio, elas se mostravam que tinham algum transtorno psicológico. E como é que a gente pode identificar assim os sinais de pessoas assim que têm esses transtornos? Porque, por exemplo, eu já tive casos que, vamos supor, tu olha para a pessoa e tu simplesmente tu diz assim, não, essa pessoa não teria coragem de fazer isso, e a pessoa fez. Uhum. O que acontece muito? Quando uma pessoa está com algum transtorno psicológico, com algum sofrimento emocional, ela tem aquilo ali, mas ela não é o transtorno. Então a gente pensa muito assim, mas uma pessoa com depressão vai estar sempre chorando, vai estar sempre para baixo, vai estar sempre desmotivada. E não, às vezes a pessoa pode ter uma depressão severa e ela tem momentos normais, está rindo, brincando, porque ela não se resume àquele transtorno. Então, isso é um dos fatores que acabam fazendo a gente não conseguir, né, dizer, essa pessoa tem depressão e não tem, essa pessoa pode tentar suicídio ou não pode. Então, as doenças psicológicas, elas sim, né, elas, como o dado ali da pesquisa mostrou, 96% das pessoas que pensavam em tirar a própria vida, elas tinham
essa comorbidade psicológica, mas o que a gente tem que pensar? Que os sinais de alerta, eles são muito mais amplos do que ter ou não um transtorno. E aí, desses transtornos, quando a gente fala, a gente geralmente pensa na depressão, tá depressivo, vai tirar a própria vida. Mas não, existem outros transtornos, como, por exemplo, a esquizofrenia, que ela é responsável por 10% das mortes de pessoas que tiram a própria vida. Outros, né, transtornos também, como, por exemplo, o transtorno por uso de substância, seja álcool, seja maconha, cocaína, enfim, qualquer outra droga. Esses transtornos, eles também causam uma impulsividade muito grande, uma perda, às vezes, do contato da realidade por a pessoa estar usando demais, e muito sofrimento. Então, pode ser que a pessoa acabe, né, fazendo uso, e daí, vamos supor, ali parou aquele efeito, e aí vem aquele sentimento de culpa muito grande, de inutilidade, de achar que não estou vendo mais saída para minha vida, o que eu vou fazer? E aí é bem comum que possa acontecer essa ideia de acabar com a própria vida. É uma tristeza que não tem cura, né? É aquele sentimento vazio por dentro, né, que fica. Isso, as pessoas elas que pensam em cometer suicídio, isso é muito importante a gente falar. Elas não querem se matar, elas não querem tirar a vida, elas querem acabar com aquele sofrimento. E aí elas acabam não conseguindo enxergar outra saída e por isso o suicídio aparece como uma resposta. Então, uma das coisas que a gente, quando a gente fala sobre suicídio abertamente, é que a gente pode mostrar para essas pessoas que sim, a gente entende que dói demais, mas que existem outras saídas, que não precisa ser acabando com a própria vida. Mas é algo que a pessoa não consegue imaginar outra forma de solucionar aquilo. Sim. E me diz uma coisa assim, a automutilação, ela seria considerada, vamos supor, um primeiro sinal antes do suicídio? Sim, ela é um pedido de socorro, é um pedido de ajuda. Em geral, a pessoa que está se automutilando, ela também está procurando uma nova forma para amenizar aquela dor. Então, às vezes, a pessoa se corta para poder sentir na pele e não precisar ficar sentindo aquela dor interna, que não tem uma localização. Esse sofrimento emocional, ele é um sofrimento que ele toma conta, ele incapacita a gente fisicamente, mas ele não tem um lugar específico. É diferente de quando a gente bate a mão, a gente diz, ai, tá doendo aqui. E nesses sofrimentos psicológicos, é uma dor que ela inunda a pessoa por inteiro. Então, muitas vezes, se automutilar é uma forma que as pessoas encontram de conseguir pedir ajuda, né? Ah, eu não consigo diminuir a minha dor de outra forma, então eu vou tentar sentir na pele. Certo. E nesses casos aí, a gente toma a depressão como uma principal aliada, né? A depressão ela acaba sendo a doença mais linkada com o suicídio, mas ela não é a única, né? Existem outros transtornos que também se mostram bem efetivos, como, por exemplo, o transtorno do humor bipolar, onde tem esse episódio depressivo, né? O que é um episódio depressivo? É a pessoa estar em um tempo, também precisa ter um grau de prejuízo. Então, né, a gente vai falar aqui sobre os sintomas, mas é muito importante de dizer para quem está nos assistindo que não pode se autodiagnosticar ou se diagnosticar pelo Google. A gente tem que procurar um profissional especializado para isso. Mas é aquele sintoma de não ouvir. É a primeira coisa que o pessoal faz, né? Vai procurar no Google. Isso. Mas o que seria um episódio depressivo? É aquela tristeza intensa que toma conta da pessoa, somado com um sentimento de desprazer, então não consegue mais ter prazer nas atividades que gostava antes. Um sentimento muito forte também de desvalia, então assim, eu não presto para nada, de inutilidade, um sentimento de culpa muito grande, uma redução, né? Pode ficar para mais ou para menos. A fome, o sono. Então, existe toda uma mudança, né? A pessoa fica até, às vezes, com a memória um pouco mais fraca ou mais dispersa. Então, esses são sintomas de um episódio depressivo. E aí, no transtorno de humor bipolar, a gente tem esses episódios depressivos somados de episódios que nós chamamos de maníaco ou hipomaníaco, que eles são caracterizados por uma grande euforia. E nessa grande euforia, existe muita agressividade e impulsividade.
Então, as pessoas que têm um transtorno de humor bipolar e que estão passando por uma fase muito complexa de muita dor, quando elas fazem essa saída do episódio depressivo para o outro episódio, esse de euforia, elas podem daí ter a agressividade, a impulsividade, que somado àquela dor acaba virando desfecho para tirar a própria vida. Como eu falei antes, a esquizofrenia, o transtorno por uso de substância, os transtornos de personalidade, tu falou um pouquinho antes, esse sentimento de vazio. Hoje a gente também fala muito, né, desses transtornos do vazio, as doenças do vazio. E aí, nesses casos, né, alguns pacientes com transtorno de personalidade, eles têm um número mais alto de taxa de tentar cometer algo contra a própria vida. Em homens, é 12 vezes mais e em mulheres, 20 vezes mais. É surpreendente isso. E assim, como é que fica a questão, como lidar com essas pessoas, assim, como tentar dar um suporte? Porque eu penso assim, acontece muitas vezes de a gente dizer assim, eu não vou ficar perto daquela pessoa, que aquela pessoa nunca tá bem, aquela pessoa está sempre com problema, sabe? Então, eu acho que, de uma certa forma, isso acaba afetando também, né, essas pessoas. Porque, às vezes, tudo que elas querem, às vezes, é ouvir uma palavra positiva, né? Sim. Então, o que é o fator, né, no caso, que poderia prejudicar ou auxiliar? Um fator que pode prejudicar é esse julgamento. Ou então, assim, né? Eu não vou ficar com a pessoa tóxica, não quero ficar perto. Ou então, assim, frescura. Tá dizendo que tá muito triste, né? Porque, quer se aparecer. Então, esse julgamento. Ou então aquelas brincadeiras, né? Tá chorando porque é fraco. Associar que quem sente os seus sentimentos, quem acolhe, quem explora, é uma pessoa fraca, que isso é frescura, que é bobagem. Não vai na terapia é lavar louça, terapia é não sei o quê, é beber com meus amigos. E aí desqualifica a saúde mental. Em vez de dar voz, cala essa pessoa. Outra coisa que acaba sendo gatilho para isso são os preconceitos, sejam eles de qual origem que for. Porque os preconceitos fazem com que a pessoa se sinta diminuída, que ela se sinta sem valor e sem utilidade. Então, ela acaba pensando, poxa vida, né? Eu não sirvo para esse mundo, para que eu vou ficar aqui? Então, são alguns fatores que podem incentivar. E como que daí seria, né, o fator contrário, esse fator protetivo e preventivo? Uma das coisas que a gente precisa fazer é ouvir e acolher. E o que é ouvir e acolher? É escutar o que a pessoa tem a nos dizer. Tentar tirar de dentro da gente o máximo de julgamentos possíveis e de soluções, porque às vezes a gente, né, na tentativa de ajudar, fala, mas não fica assim, como se fosse fácil a pessoa sair daquele estado, ou então, vai ficar tudo bem. Naquele momento a pessoa não consegue enxergar essa possibilidade. Então a melhor coisa é poder ouvir, né, dispor os ouvidos, dispor os braços abertos para poder dizer para ela, olha, eu estou aqui, né, me fala da tua dor, que eu quero te ajudar, e aí depois que a pessoa falar, poder procurar uma ajuda especializada, uma ajuda profissional, seja num hospital, seja procurar um psicólogo, um psiquiatra, alguém que vai poder conduzir essa pessoa de uma forma adequada, um manejo clínico correto, que aí sim pode ajudar a salvar vidas. Outra coisa que é muito importante, a gente poder comunicar isso abertamente. Às vezes a pessoa não se sente à vontade para falar que ela pensa em se matar ou que ela está com uma dor muito grande. Então, uma coisa que a gente precisa fazer é poder dizer para essa pessoa assim, olha, eu entendo que isso é muito difícil, mas a gente precisa falar para as pessoas da tua rede de apoio para elas poderem te ajudar. E aí, sim, contatar os amigos próximos, os familiares, quem mora com essa pessoa, fazer uma rede de apoio, uma rede de cuidados. Outra coisa também, se a pessoa diz para ti, olha, tô pensando em me matar agora, né? Sei lá, comprei uma corda, tô com a corda ali. O que a gente faz? A gente fica junto com essa pessoa, até conseguir encaminhar ela, seja para o cuidado especializado, seja para conseguir deixar ela em segurança. A gente não deixa essa pessoa sozinha, porque por mais, não, mas eu saí, eu levei a corda que ela queria se matar. Mas ela pode ter outras formas que ela vai encontrar. Então, da gente pensar que tem aquela frase, cachorro que late não morde,
nesse caso, ele morde muito feio. Então a gente não pode desqualificar ou achar, ai não, tá falando isso para se aparecer, não vai acontecer. Porque depois que acontecer, não tem reversão. Então a É gente tem verdade. sempre que encarar com muita seriedade, com muito respeito à pessoa e à dor do outro e tentar amparar até que a pessoa consiga estar no serviço de acolhimento de saúde mental. Karen, tu tocou num ponto muito importante, tá? Eu fiz um vídeo também com as meninas que tem um projeto justamente para pessoas que têm esses transtornos mentais, né? E uma coisa que elas falaram, inclusive, que tu tocou no ponto aí, foi que às vezes elas sentem confiança em falar em pessoas que elas nunca viram na vida, do que em pessoas que elas têm convívio ali próximo. E por que geralmente acontece esse tipo de sentimento, assim, de tu ter medo de confiar em alguém próximo de ti? O que acontece muito é que, em geral, a família, né, ou quem está mais próximo, já vem fazendo um julgamento desde que essa dor começou a iniciar. Porque essa dor, quando a pessoa pensa em tirar a própria vida, ela é uma dor muito forte, muito intensa. Então não é algo que é do dia para a noite. Mas começa assim, quando aquela pessoa tá um pouco mais para baixo, tá sem motivação, em vez de alguém da família ou, né, do círculo mais próximo perguntar assim: tu tá bem? A pessoa diz assim, ai, olha, é preguiçosa, não quer levantar, não quer sair da cama, não quer lavar uma louça, isso é preguiça. Quando, na verdade, aquilo ali pode ser um indício de algo que não tá legal. Né? A pessoa não sente fome, não tá conseguindo comer, ou mais ainda ao contrário, né? Tá comendo muito, assim, come, daí a pessoa diz assim, ah, tá limpando toda a geladeira. E de tentar entender, bom, será que essa fome não é uma fome emocional, não é uma tentativa de suprir algo interno que tá sendo pela comida? Então, assim, essa falta de olhar que vai se tendo, e conforme o sentimento vai aumentando, esse julgamento vai aumentando também, e aí a pessoa acaba não se sentindo confortável para falar por medo de ser julgada, por medo de não ser valorizada, e daí pensa assim, vou pedir ajuda, eu vou me sentir pior ainda. Né? Porque, de novo, quem pensa em suicídio não está querendo se matar, não quer acabar com a sua vida, quer acabar com aquela dor. Então, as pessoas que pensam em cometer suicídio, elas têm uma grande ambivalência dentro de si. Ao mesmo tempo que elas querem acabar com aquilo, elas não querem morrer. E aí, muitas vezes, quando elas vão procurar ajuda nesse círculo mais próximo, pode acontecer dessa desvalorização de sentir, e aí a pessoa pensar, poxa vida, então talvez eu tenha mais aqui para fazer mesmo, né? Então, pode ser por isso. É, verdade. Infelizmente, eu digo assim, o ser humano, ele já tem isso com ele de fazer pré-julgamentos antes mesmo de acolher, né? Uhum. Infelizmente, a gente acaba julgando os outros pela nossa experiência, pelas nossas expectativas, e a gente acaba esquecendo que cada pessoa é uma pessoa. Se acontecesse algo agora, comigo e contigo, a mesma coisa, nós sentiríamos de forma diferente. Nós É, registraríamos isso dentro de nós de forma diferente. Então a gente precisa sempre lembrar disso, que cada pessoa é uma pessoa, é única, que vai sentir de uma forma única e que não pode ser julgada. verdade. E me diz uma coisa, para a psicologia, o tirar a própria vida, ele é tido como um ato de coragem ou ele acaba sendo um ato de extremo desespero? É um ato de desespero, é um pedido de socorro desesperado. É a forma que a pessoa encontra de tentar acabar com aquela dor que ela está sentindo. Então, não é por algo de, ai, agora eu vou, né, tirar a minha vida para mostrar para os outros. É muito mais num sentido de, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer com tudo isso que está dentro de mim. Eu preciso dar um jeito de achar que não vai conseguir melhorar por outras formas, né? É bem aquele sentimento assim de final do túnel. Então, cheguei aqui no fim do túnel, não tem saída. Então a única saída vai ser eu me matar. Então, infelizmente, é isso que acontece. Eu pergunto por quê? Porque a primeira reação, às vezes, que as pessoas têm quando dizem assim, fulano se matou, fulano tirou a própria vida. Qual é a primeira reação que a gente tem? Corajosa de tirar a própria vida. Né? Então, por isso que eu acabo fazendo essa pergunta. Porque automaticamente, às vezes, a gente tem essa reação de dizer, a pessoa foi corajosa de querer tirar a própria vida.
É algo que nos assusta muito, né? E na nossa sociedade, assim, falar de morte também é um tabu muito grande, mesmo que da morte natural, né? Na morte que a pessoa morre, seja por velhice, seja por acidente, seja por uma doença. Então, pra gente já é um tabu muito grande falar de morte da nossa sociedade. E falar de morte autoprovocada é mais ainda. E sim, a pessoa precisa ter, não sei te dizer, eu acho que eu não considero coragem, mas um ato impulsivo de pensar assim, ó, vou fazer. Porque é uma coisa que, por que a gente consegue reverter muitos casos? Porque a gente consegue explorar muito que esse desejo, né, com a pessoa não é de realmente morrer, é de melhorar, é de acabar com aquele sofrimento. Então, por isso que em muitos casos eles sim são revertidos. Porque tem essa construção dentro da pessoa de um novo significado daquela dor. Então, é importante a gente pensar sempre, né, que não é coragem, é desespero mesmo. É onde é a última forma que a pessoa pensou de pedir ajuda. E a gente poder ouvir esses sinais tão discretos que às vezes estão ali de várias formas e a gente não consegue perceber. Verdade. E outra coisa que vem entrar em detalhe contigo, assim, é em questão, assim, de sentimentos, que é uma coisa que eu digo, assim, que a gente ainda precisa aprender muito, certo? Mas por que a gente tem tanta dificuldade da gente filtrar aquelas coisas que não nos fazem bem? A gente fica remoendo aquilo ali, e aquilo ali às vezes acaba gerando ou até aumentando ainda mais esses transtornos que a gente tem. O que pode acontecer, né? A gente está falando aqui de uma forma geral, assim, generalizando, mas lembrando que cada caso é um caso, cada pessoa vai sentir de uma maneira. Mas o que acontece muito? Nós somos educadas desde sempre, assim, para não falar sobre sentimentos, né? Que a gente tem que ser forte, quem chora é o quê? É fraco, quando na verdade não, quem chora é humano, todo mundo chora, né? Até os bichinhos choram, por que a gente, pessoa, não ia poder chorar? Então, assim, existe uma supervalorização da frieza, existe uma supervalorização da raiva e da agressividade. Então, às vezes, aquela pessoa que se altera com muita facilidade, que chega nos lugares e tenta conquistar as coisas na base do grito ou na base da força bruta, às vezes é encarado como, não, olha só que forte, aí tá se impondo. Então, a gente não tem uma educação para habilidades sociais e para as nossas emoções. É muito comum, Lucas, quando os pacientes chegam no consultório, a gente pergunta assim, mas o que tu tá sentindo? E aí eles te descrevem toda a situação e não dizem o que eles estão sentindo. Daí tu diz, não, sim, eu entendi, mas o que tu tá sentindo? Tá feliz? Tá triste? Eles não conseguem, porque a gente não é ensinado para isso. E a gente também tem algo, né, que daí é até inclusive muito da cultura do capitalismo, que é essa busca pela felicidade, que a gente tem que estar feliz o tempo todo e que as coisas de fora vão nos preencher. Então, eu só vou ser feliz quando eu tiver o tênis do ano, a roupa da moda, o batom de não sei quem. Então, a gente acaba botando muito do lado de fora a nossa felicidade. E aí a gente esquece que a tristeza, por exemplo, é um sentimento comum e é um sentimento que ela tem uma função e que é protetivo pra gente, que todo mundo fica triste. Então, tem essas duas questões. Uma, né, da falta nossa de educação para isso, e a outra é da gente não ter habilidade para lidar com as questões sociais. Né? Muitas vezes a gente não sabe dizer não, a gente não sabe respeitar o nosso tempo. Então, a melhor coisa para a gente conseguir ter esse equilíbrio, digamos assim, é se permitir o autoconhecimento. É poder olhar para dentro de si, entender o que faz sentido, o que não faz, o que gosta, o que não gosta, o que para si é adequado. Porque a gente tem muito isso, como a gente vive em grupo também, é aquela coisa assim, mas se todos os meus amigos, sei lá, gostam de música sertaneja, eu não posso gostar de ópera, porque se eu gostar de ópera, eu vou dizer que eu sou louco. Então a gente acaba até se privando, às vezes, de gostar de algo ou de não gostar de algo, pensando no que os outros vão falar. Acontece muito isso, realmente. Infelizmente. E outra coisa que nem tu comentou aí, e é fato, até às vezes a gente num bom dia, às vezes as pessoas perguntam assim, como que tu tá? E às vezes a gente não tá bem, mas a gente, o que a gente pega e responde? Tudo bem.
no automático, né? Como se fosse a única coisa assim que é possível de ser respondida, né? É verdade. E, bom, a gente está chegando aí no finalzinho aí do nosso bate-papo de hoje, mas antes eu queria ver contigo, assim, o que será que a gente poderia fazer, Karen, para tentar reverter esse quadro, para tentar diminuir essas questões aí de suicídio, de depressão, de ansiedade? Será que teria alguma coisa que a gente poderia fazer que as pessoas começassem a olhar as coisas por um outro ponto de vista? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é esse autoconhecimento. É a gente saber o que pra gente é válido. Autoconhecimento, ele é mais do que se conhecer. Ele é se conhecer e se aceitar. Entender que cada pessoa é de um jeito, nem todas as pessoas são iguais. Poder entender que a gente vive numa cultura do adoecimento. A gente só procura o médico quando a gente está com dor. A gente só vai no dentista quando o dente está machucando. Então, que a gente possa procurar esses serviços de saúde mental antes de estar em crise, como uma forma de se conhecer e se validar. Então, da gente poder também ter momentos de autocuidado, sejam eles físicos, né, como o ir no médico é um exemplo, mas de poder cuidar do nosso corpo, se alimentando bem, fazendo exercício físico, tomando água, dormindo, poder cuidar da saúde emocional, seja ela por meio de alguma prática religiosa, seja ela por uma prática de yoga, meditação e né, a psicoterapia, então, que é uma forma de cuidado, da gente poder manter as nossas relações sexuais, sociais, a gente poder ter os nossos parceiros, tanto os parceiros da gente de amizades, quanto os nossos grupos de trabalho, quanto os nossos grupos de relacionamento afetivo, porque o que acontece muito? A nossa cultura também nos diz assim, no trabalho a gente não tem amigo, a gente tem colega. Sim, não é com todo mundo que a gente vai ter afinidade, mas da gente poder pensar que a gente pode sim ter amigos nos outros lugares, que a gente pode ter rede de apoio, porque senão a pessoa também acaba se fechando muito e fica muito sozinha naquilo ali, né, naquela dor dela. Então, quanto mais pessoas a gente tiver para compartilhar, mais leve a vida fica. Com certeza. E até no vídeo que eu fiz com as meninas também sobre amizade, elas citaram a importância disso e também, como tu falou aí, de gente que às vezes se fecha um pouco e há quem diga também que amizade não existe, né? Então, a gente às vezes acaba dificultando um pouco as coisas também, né? Isso porque o que acontece? A gente não se conhece, daí é aquela coisa, né? Que o outro falou alguma coisinha, o mínimo que o outro falou, que o outro fez, para nós virar algo muito grande, porque a gente não sabe, não conhece as nossas dores, então quando aquilo ali vem, fica uma dor muito grande. Então, uma das coisas, né, pensando assim, puxando a brasa para o meu assado, que na psicoterapia a gente trabalha, é essa diferenciação. O que são dores nossas, o que são dores do outro? Por que será que aquilo que aquela pessoa falou para ti te afetou dessa maneira? A gente vai fazendo essa divisão. As pessoas têm muito preconceito ainda contra psicólogo, Karen, ou até mesmo psiquiatra. Muito. As pessoas ainda enxergam como o psicólogo fosse algo para louco, para, né, tratar loucura. Então elas não procuram. Quando elas só procuram serviços de saúde mental, assim, acho que 90% das pessoas, isso é um dado da minha cabeça, isso daí eu não peguei de pesquisa nenhuma, mas que a grande maioria das pessoas, elas só procuram o serviço de saúde mental quando elas estão em crise. E, em geral, elas vão no psiquiatra, porque a diferença do psicólogo e do psiquiatra, o psiquiatra ele dá remédio, né? E o psicólogo ele faz um tratamento pela via da palavra, pensando nas ações, nos sentimentos. E aí o que muito acontece? As pessoas vão, tomam um remédio, tratam o sintoma, né? Então diminuiu a tristeza, mas a causa continua lá. Então ela não vai mais ter aquele sintoma, mas ela vai ter outro. E aí passa a vida inteira completa tomando 30 remédios diferentes e não tratou a causa. Então acontece bastante isso. Tem muito preconceito aí. Para finalizar, então, esse nosso encontro de hoje, né, dizer para o pessoal poder se autoconhecer, que é a única forma que a gente tem
de poder comunicar o que a gente sente, é conhecendo o que a gente sente. Então, de poder fazer esse exercício de autoconhecimento, de autorreflexão, de se permitir, né, sentir as coisas sem culpa, podendo acolher todos os sentimentos, independente se eles parecerem bons ou ruins, e de dizer que, do mesmo jeito que a gente gostaria que tivesse empatia e respeito pela gente, a gente também precisa ter pelos outros. Ouvir mais do que julgar, poder acolher mais do que apontar. Então, o Setembro Amarelo ele está aí para isso, para lembrar a gente de como que é importante a gente ter esses momentos de falar de sentimentos, falar de saúde mental, de mostrar que isso importa, não é drama, não é frescura. É um assunto muito sério e que quanto mais a gente cuidar bem da gente e dos outros, mais vidas a gente consegue preservar. Com certeza. E é uma coisa que, por incrível que pareça, né, a gente carece disso, né? A gente acaba não fazendo, mas a gente carece muito disso, né? Da preocupação alheia. A gente precisa dos outros. Karen, então, mais uma vez aí eu quero agradecer muito pela tua participação, tá? Fico muito feliz aí de ter tu fazendo parte aí da história do canal, de poder trazer um assunto tão importante. Com certeza aí terão outros assuntos aí que eu vou te chamar também aí pra gente ter um bate-papo a respeito. Tá? E muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço o convite, adorei finalizar a tarde de hoje, mesmo com esse assunto que é tão pesado, a gente conseguiu deixar ele um pouquinho mais leve. Muito obrigada, Lucas, pelo convite. Rapaz. Galera, só para reforçar então mais uma vez aí, a quem está assistindo, psicóloga Karen Azevedo, conversamos hoje o bate-papo sobre o Setembro Amarelo, que é o combate ao suicídio, e não deixem lá, gente, de se inscrever no canal, não deixem de acompanhar o vídeo com a Karen aí, não deixem de acompanhar outros vídeos também que a gente vem trazendo, convidados que a gente vem trazendo aí também para um bate-papo super bacana, de temas bem interessantes. Então, se inscreve lá no canal, acompanha a gente aqui pelo Instagram, acompanha a gente pelo Facebook. Tem vários meios de vocês poderem acessar e ficar por dentro dos nossos conteúdos. Tá certo, gente? Eu quero deixar um abraço a todo mundo. Karen, mais uma vez aí, brigadão. Eu que agradeço. Até mais, gente. Tchau.